8 minutos, esse é o bloco O Povo Quer Saber. Estamos aqui nos estúdios da Samento FM com o pré-candidato a prefeito, Dr. Washington Cadete, e também o vereador Léo da Ação Social. Nós falávamos no comecinho desse bloco sobre saúde, né? As promessas que foram feitas e não foram cumpridas pela atual gestão da nossa cidade. Eu quero começar fazendo essa pergunta ao senhor Dr. Washington. Os compromissos assumidos e não cumpridos da atual situação, da atual gestão, no caso, o que o senhor pretende fazer caso for eleito dentro da saúde de São Bento do Una? Olha, Cassiano, eu tenho dito aqui nos programas todos que nós participamos, e nas conversas e nas entrevistas, eu tenho dito o seguinte: antes de qualquer outra coisa, qualquer candidato sério não promete no excesso. O candidato que tem por base propostas inexecutáveis, aquelas que ele sabe que não vai cumprir, não há possibilidade. Por exemplo, o candidato que vem surge aí diz: eu vou fazer um aeroporto em São Bento do Una. Esse a população descarta imediato. Mas há aqueles candidatos que são um pouco mais espertos. Ele faz uma série de propostas e até com a ousadia de colocar numa proposta para continuidade do desenvolvimento, como fez a senhora prefeita. A senhora prefeita, ela elaborou um projeto de governo, até porque a lei assim o exige. Todo candidato deve, ao registrar a candidatura, apresentar um plano de governo com propostas para que a população possa avaliá-lo futuramente. Então ela prometeu, ela assumiu compromissos com o município, e uma série de compromissos. E eu acho interessante o seguinte: por exemplo, o Léo bate muito nisso aqui. Na área da saúde, ela prometeu implantar um centro de saúde para a mulher. Ela nunca colocou isso nem em discussão em seu governo. 3 anos e meio, evidentemente, que poderá colocar agora, prometendo que não fez nessa gestão, porque quer uma nova gestão para fazê-lo. Não é? Aí ela prometeu também ampliar a oferta de exames laboratoriais, de imagem, com agilidade na entrega, etc, etc, etc. Então, a população sabe. Nós agora, recentemente, sem promessas, não temos a obrigação de gestão, porque não somos gestores, não tem um mandato, certo? Nós fizemos aqui o equipamento aqui do SESI para fazer alguns exames de saúde. Lá, nós fizemos 1.800 exames de mamas e de próstata. Não é? Então, se nós encontramos pessoas para se fazer 1.800 exames, é que havia a necessidade reprimida no município. Estava ali, aquelas pessoas queriam executar os seus exames preventivos, né, e não tinham como fazê-lo. E nós fizemos 1.800. Isso é a prova cabal e fatal de que a senhora prefeita também não cumpriu o seu compromisso. Esse é o X da questão. Isso, todas as vezes que eu reexamino esse programa de governo da senhora prefeita, quando ela foi candidata, eu olho para isso e acho um absurdo. Aí ela diz: criar o programa Remédio em Casa, com entrega domiciliar e controle rigoroso. Ela foi tão rigorosa no controle que ela não criou e não entregou. Ela não entrega medicamento a ninguém, porque o município não tem medicamento. O município não tem farmácia básica com o mínimo do mínimo para que a população... E a população está sofrendo aí. Esses são exames médico, não tem médicos, não tem um ginecologista, não tem um programa específico de controle, ou oferecer às mulheres minimamente aqueles exames anuais necessários. Então abandonou a população por completo. No esporte ela foi um desastre. Na área de esporte ela não patrocinou nada, não incentivou nada, não desenvolveu aqui cultura nenhuma de esporte aqui. O futebol está aí abandonado, não criou. E olha que ela tem equipamento para isso, porque o Padre Aldo, quando foi prefeito, deixou aí uma opção de quadras aí, e muitas quadras cobertas que poderiam muito bem terem sido aproveitadas, como nós dissemos, nós estamos a nos comprometer que essas quadras deverão ser utilizadas não só pelos colégios, os estudantes, mas pela população. Chegar ali no Esté Siqueira, que tem uma boa quadra, em todo local aqui tem uma boa quadra. E você abrir com um professor de educação física, e você organizar eventos esportivos e até encontrar os talentos de São Bento do Una, que eu sei que nós temos bons talentos aqui. Não? Aí ela diz o seguinte, que ia criar aqui a casa de acolhimento para crianças e adolescentes. Isso se faz com compromisso, isso se faz com a participação, antes de qualquer outra coisa, da sociedade civil, o que vem a ser igreja,
os grupos de igreja, a sociedade civil organizada, aquelas senhoras que querem se dedicar ao acolhimento de crianças, ao acompanhamento e tudo. Ela não envolveu a comunidade, ela não consegue envolver a comunidade, até porque ela é isolada. A nossa prefeita é uma ilha, ela é uma ilha que é visitada por algumas pessoas, aquelas mais importantes do município, né? E que sempre diz ela, senhora prefeita, está tudo muito bem, o povo do município está sorridente, alegre, feliz e nada falta em nosso município, e ela exigia as palmas, né, e os aplausos, porque ela é uma excelente gestora, é assim que ela se vê, não é? Ela tem um programa aqui de rádio aqui, que o responsável pelo programa aqui, ele faz altos elogios, ele pergunta, ele responde, ele diz o que ela fez, o que ela não fez, mas também já justifica porque ela não fez, mas que vai fazer. E baseado nisso, em tudo que, e me impressiona é o seguinte, tudo que ela não fez, ela toma como plataforma para um novo mandato. Ela prometeu muito, mas prometeu demais. Por exemplo, na área de desenvolvimento sustentável, Cassiano, ela prometeu, e eu venho levantando isso aqui em vários outros programas, implantar o distrito industrial e incentivar a instalação de novas indústrias. Isso, aqui, sobre isso agora. Aqui de incentivo só tem a própria família, que compra propriedades a determinado preço. Pra você ter ideia, por exemplo, se o imposto de transmissão que se paga ao município em favor do povo do município é 5% do valor do imóvel. Se você compra um imóvel por 1 milhão, você deve ao município a 5% daquela compra. Pois bem, aqui é o seguinte, a família dela adquiriu uma propriedade por 1,50 milhão. Foi lá na prefeitura, sob a gestão dela, ela deveria ter muito mais critério, ter muito mais cuidado, dizer, olha, quando o papai comprar, me tragam aqui na minha mesa, porque eu quero fiscalizar se os impostos são pagos corretamente, para que eu possa prestar conta à população e não ser cobrada. Ela adquiriu agora recentemente uma propriedade por 1,50 milhão. Ela não, o senhor, o gestor do grupo, que é o pai, certo? E isso foi adquirido a R$5.000 o hectare de terra, certo? E a prefeitura avaliou a R$1.000. A R$1.000. Então, verifique, foi embora R$40.000 de imposto aí do município. Tem sido assim. Todas as transações que eles fazem, quando batem lá na prefeitura, é dessa forma, é desse jeito. Então, os compromissos dela, ela não honrou nenhum destes compromissos. Falando em indústria, doutor Washington, agora 15 horas e 16 minutos, como o senhor pretende, qual o seu compromisso em relação à indústria para São Bento do Una, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão querendo trabalhar, que estão indo embora, infelizmente, da nossa cidade por falta de trabalho. A gente sabe que o Brasil vive uma crise, o mundo vive uma crise, mas o senhor tem que compromisso tem para afirmar? Olha, antes de qualquer outra coisa, eu tenho a ideia de que quem não investe em sua juventude perdeu por inteiro uma geração. Você tem que investir na juventude atual. Antes de qualquer outra coisa, investir com muito incentivo aos esportes, com muito incentivo à educação e, acima de tudo, à profissionalização. Vou te contar aqui um fato bem rápido para a população poder assimilar isso. Quando se começou, certo, a refinaria de petróleo aqui em Pernambuco, certo, se necessitou de soldadores, mas eram soldadores profissionais, não é aquele que coloca 2 pontas de ferro e emenda, não é, solda com tecnologia, solda profissional. E se procurou em Pernambuco soldadores, precisava então, a empresa que estava lá trabalhando, né, precisava de 800 soldadores. Abriu lá o campo de oferta de emprego, publicou nos jornais, rádios e etc. de Pernambuco. Não apareceram os tais soldadores. Sabe por quê, Cassiano? Porque Pernambuco não tinha. Pernambuco não se preocupa em formação de mão de obra, ou não se preocupou até aquela data. Pois bem, sabe o que é que fizeram? Foram buscar esses soldadores lá no Paraná, no estado do Paraná. Sabe por quê? Porque lá eles profissionalizam, lá eles fazem isso. E lá eles têm cursos adequados e ajustados para a juventude. E trouxeram do estado do Paraná 800 soldadores, que era na verdade, esses profissionais vieram para a indústria naval de Pernambuco para construir navios. E aí eu costumo dizer, nós não estamos pensando em construir navios. A senhora prefeita, vai dizer, o doutor Washington está prometendo construir navios em São Bento. Não, mas nós estamos mostrando como exemplo que é muito mais eficiente você profissionalizar. Se você profissionaliza jovens aqui, como é que você pode profissionalizar? Essa escola técnica aí, ela está mal colocada. Os cursos que ela está oferecendo, elas não são muito ajustados para a nossa região. Nós precisamos aqui de técnicos em laticínio,
Por quê? Porque nós temos leite, tínhamos leite. Não é? Ela, no programa de governo dela, ela disse que iria incentivar a produção do leite. Pois bem, ela incentivou. O pai dela se tornou o maior produtor de leite de São Betuna. O pai dela. Não é mais de ovos, também. Não é mais de ovo, é o maior produtor de leite. E os produtores de leite todos que São Betuna tem, não precisa a gente falar muito. Estão aí vendendo gadinho, o resto do gado que tem, vendendo o que tem, pedaço de terra. Certo? Então, a produção de leite acabou com relação aos pequenos e ele tornou-se o maior. Então, ela incentivou. Ela deu bastante incentivo ao papai, até quando arrumaram cana de açúcar com o governador Eduardo Campos, lá no programa que tinha, que vinha para aqui, que era tudo sob o controle deles. Então, São Betuna precisa, antes de qualquer outra coisa, profissionalizar jovens em áreas que sejam mais interessantes. O curso de técnico em agropecuária, eu até hoje não compreendo por que é que encerraram e fecharam e deixaram fechar aquele curso em São Betuna. Um curso tão importante. Eu sou técnico em agropecuária. Eu fiz o curso técnico profissionalizante aqui em São Betuna. Certo? E é um curso de fundamental importância para São Betuna, dadas as características do nosso município. Nós temos aqui a pecuária, que poderia se desenvolver, em que pese não recebeu incentivo nenhum, nem do governo do Estado. Todo o incentivo que a pecuária vem recebendo é do governo federal. São programas do governo Lula. São programas que foram executados ainda pelo governo Dilma. Certo? Então, infelizmente, eles querem acabar com tudo isso também. Então, a gente precisa profissionalizar. Aí eu vou repetir o que já disse aqui. Qual é o projeto ideal para São Betuna? Um pequeno parque industrial. Não precisa muita coisa, não precisa a gente imediato sonhar com as grandes indústrias, porque elas não virão. Não virão porque nós não temos estrutura, nós não temos água, que é essencial. Então vamos começar a pensar menos. Não é? Um pequeno parque industrial, aí com 50 hectares de terra, aí, ele com energia, ele pavimentado, ele drenado, todo organizado, todo certinho, e a gente trazer pequenas indústrias. Quais seriam essas pequenas indústrias? Indústrias que trabalham aí no estado de Minas Gerais, no Goiás, produzindo equipamento para laticínios. Aqui na região, São Betuna e todo o Agreste, nós temos aqui aproximadamente 300 a 500 laticínios, que compra lá, compra em Minas Gerais, compra no Goiás, esse equipamento todo. Nós poderíamos estarmos produzindo aqui em São Betuna. Indústrias até para vir aqui aproveitar a matéria-prima do seu pai dela, o ovo, o leite, dar mais dimensão a esse leite, essa tendência que São Betuna tem de ser um grande produtor de queijo. Então a gente precisa começar de zero. Sabe quem cresceu muito em São Betuna, se desenvolveu, progrediu, prosperou? Foi a família da senhora prefeita. Essa a olhos nus. Não precisa ir buscar fontes de informações. Compraram muitos imóveis, cresceram, aumentaram a produção. Agora, em detrimento do povo, para você ter ideia, ali na barragem da Batinga, em Belo Jardim, só quem retira água são eles para dar galinha. O resto da população está proibido de tirar água lá. Aquelas pessoas que iam lá apanhar água ali na Batinga, caminhões de água, para consumir, ou até para dar à população aqui em São Betuna, como nós fazíamos, estão impedidas de retirar água. Mas o governo do Estado liberou para dar às galinhas. Então, em detrimento do povo São Betuna, certo? Aí disse, não, mas olha, vai ter água por lá, porque vai chegar do pau-ferro. A água lá, todo mundo sabe. Chegou água agora na balança. Um dia foi 2 dias de água. Agora vai passar 2 meses sem chegar. Lá no Santo Afonso, que é o seu bairro, não precisa. Você é o melhor testemunho que tem. Ainda hoje, eu fui a Recife agora pela manhã, eu fui me encontrar com o Armando Monteiro e um grupo de deputados. Nós estamos tentando viabilizar uma administração séria, bem organizada para São Betuna. Então nós nos encontramos hoje pela manhã com alguns técnicos de uma série de entidades. Estamos a elaborar um projeto de governo que seja executável, seja possível prometer e ser cumprido. Não adianta botar no papel muita coisa, como a senhora prefeita fez, e mentir à população, faltar com a verdade à população, e depois dizer foi a crise. Que crise? Que o pai cresceu, o pai aumentou as galinhas, aumentou a produção de ovo, se tornou o maior produtor de leite do município. O que é que os outros então tiveram que encolher? Tem alguma coisa errada, é preciso a população ver isso. E principalmente a juventude da minha terra, que eu tenho feito um apelo imenso a essa juventude. Olha, eu penso muito na juventude, eu penso muito nessa nossa terra em São Betuna, me preocupo com São Betuna, porque afinal de contas eu incentivei, eu orientei meus filhos a gostarem de São Betuna, a morarem e viverem em São Betuna. Eu vou viver aqui até o resto da minha vida. Assim também meus netos. Então a gente precisa de uma cidade melhor.
uma cidade que divida mais, uma cidade que uma família não se torne aqui o baronato, o dono das terras, o dono dos empregos, o dono de tudo, e o restante por inteiro vem a ser empregados. 15 horas e 23 minutos, o programa Conexão Jovem, o Bloco Povo Quer Saber, recebendo aí o pré-candidato a prefeito, Dr. Washington Cadete. E falando em cidade melhor, a gente tem que falar em segurança pública, Dr. Washington Cadete. A gente sabe que o estado de Pernambuco está defasado na questão de segurança e São Bento do Una também. Caso o senhor seja eleito, qual seria o seu compromisso com essa parte tão importante quanto a educação, né? Educação, saúde e segurança são 3 pilares altamente importantes para uma cidade bem administrada. Olha, aqueles prefeitos que não querem compromisso ou que não têm compromisso, aí eles, a primeira resposta é: a educação é a obrigação do governo estadual. E é verdade. Pela Constituição, a obrigação direta é do governo estadual. Agora, também há um princípio constitucional, certo? Que se diz, os poderes são autônomos, são independentes, mas são harmônicos. Eles devem administrar, gerir, viverem em harmonia, um ajudando o outro, ok? Então vamos lá. O estado de Pernambuco faliu a segurança, está falida, totalmente falida. Esse governador Paulo Câmara é um dos piores que são da história de Pernambuco. É impressionante. Esse rapaz, ele então era secretário de Eduardo Campos, tudo que ele sabia fazer era cobrar impostos. Ele era um excelente cobrador de impostos e vem fazendo isso ainda em Pernambuco. Mas administrar, coisíssima nenhuma. Não é? Um péssimo governador. E aí faliu o Pacto pela Vida, que era aquele programa que você via nos veículos da Polícia Militar, da Polícia Civil, o Pacto pela Vida. Era um pacto onde se pretendia reduzir a criminalidade pagando produção aos policiais. Prendeu, recebe uma produção. Apreendeu uma arma, o delegado recebe lá um incentivo, um prêmio. Prendeu um foragido, mais um prêmio. E polícia é compromisso. Polícia não é caçador de recompensa. Polícia tem que ter carreira. O cidadão entra na Polícia Militar ou entra na Polícia Civil, ele sabe que vai ter uma carreira com salário decente, com treinamento, com capacitação. E uma polícia equipada, com armamento, com comunicação, com inteligência, que é o que falta às polícias de Pernambuco, tanto militar como civil. O que é inteligência? São departamentos que primeiro vêm, faz todo o monitoramento, faz a investigação e em seguida vem a própria polícia e atua naquela área. Pois bem, São Bento não tem nada disso. Qual é a grande saída para São Bento para minimizar, para diminuir o problema, certo? É cooperar, é colaborar com essas polícias sem estrutura nenhuma. Ora, Cassiano, uma delegacia que fecha ao final de semana. Final de semana o cidadão bate aqui e aqui não tem delegacia. É inacreditável uma coisa dessa. Uma polícia militar que atua aqui no final de semana aqui, prendendo jovens sem habilitação. E, na verdade, eles deviam tão somente aprender, autuar, apresentar até no dia seguinte. Aí levam para a delegacia. Agora, há poucos dias eu fui atender lá 2 famílias que pegaram 2 jovens aí numa moto. Aí primeiro espanca. É isso que é revoltante. Pela falta de preparo. Não tem preparo nenhum, aí primeiro batem neles, que é para impor a autoridade. Porque a falta de capacitação e treinamento, aí a autoridade é imposta na porrada, no porrito. Aí batem e levam para lá. Mas em resumo, eu cheguei aqui ao destacamento às 9 horas da noite, só para a população ter ideia, 9 horas da noite. Às 3 horas da manhã eu estava retornando lá do plantão de Belo Jardim, porque tudo é resolvido lá, com esses 2 jovens. Um não tinha problema nenhum. A polícia não tinha nem que ter conduzido ele. O outro, tão somente porque estava dirigindo uma moto sem habilitação. Sabe o que é que ocorre? Foram 3 policiais. 3 policiais em um carro. Então, em resumo, se retirou de São Bento do Una, da segurança de São Bento do Una, um veículo, uma patrulha, saíram 3 policiais para ir levar um jovem a Belo Jardim para assinar um termo de compromisso para se apresentar quando for chamado lá no juiz, para lá receber uma lição de moral e assinar o pai e a mãe assinar um termo e mandar ele embora para casa. Então, e a cidade ficou sem esses 3 policiais e sem o veículo. Então você verifica como as coisas estão mal colocadas e mal postas. Não é? Então segurança a gente tem que fazer antes de qualquer outra coisa com educação. A educação é a base de tudo, é essencial. Como é que se começa? Se começa nas escolas, ir aos colégios, pegar todos os funcionários públicos, se fazer parceria inclusive com os poderes da República, com o juiz, a promotora ou o promotor,
com os professores da rede estadual, uma parceria, chamar a todos e começar a todas as semanas frequentar escolas em São Betuna, dando palestras, conversando com a juventude, mostrando o quanto é importante a cidadania, aquele jovem compreender o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, porque a educação é a base de tudo. E implantar, como o Lagedo fez agora, e eu conversei com o prefeito Rossini, e foi inclusive uma sugestão nossa, eu já disse isso aqui no programa, ele implantou um sistema de câmara na cidade, com uma pequena central, onde tem o sistema de câmara e tem um telefone ligado diretamente à Polícia Militar. Aí então eles monitoram as ruas principais, as periferias por câmara. Qualquer atitude suspeita, pega aquele telefone ali e liga lá para o destacamento da Polícia Militar e diz, olha, tem 2 suspeitos na rua tal, assim, assado, certo? Se conduzindo de forma sorrateira, e a polícia vai lá e comparece, faz a abordagem. Então tem ajudado muito. Então nosso compromisso, antes de começar na segurança, é na verdade ir para a educação. A educação para mim é essencial, é o que resolve praticamente tudo de um país. Por exemplo, a senhora prefeita falou em saneamento. Ela não fez aqui coisíssima nenhuma de saneamento. Vai começar lá do Santo Afonso. Todo mundo vê. Aquilo é uma coisa que é um desastre aqui. Verdadeiramente um desastre. Aí, não, tapa o açude velho. Mas é tudo feito numa pressa tamanha para mudar a situação política dela, porque ela está muito ruim politicamente. Ela vai perder as eleições. Nós vamos vencer as eleições. Nós vamos ganhar as eleições. Eles estão sentindo isso. Aí vai tapar lá o buraco do açude velho. Aí vem a população, gente de bem, gente de boa fé, pelo saudosismo, pela lembrança daquele açude velho transbordando de água por cima da parede. Há uma fotografia aí que tem gente que quando vê lavando aquela parede de água, choram. Aí aproveitaram-se de tudo isso, vamos lá tapar. Agora é bom, o momento é político, está a 6 meses da eleição, vamos lá. Pede o cimento à população, mas nunca pediram o cimento aqui para reformar uma escola. Nunca pediram cimento aqui para reformar a casa de um pobre que foi vítima aí por um desabamento qualquer, que nós já tivemos aqui algumas chuvas que houve desabamento de casa de pobre. Nunca se pediu um saco de cimento a ninguém. Mas aí o Zé mandou organizar e vamos e pediram 1.085 sacos de cimento e foram lá fazer a tapagem. Mas a coisa foi tão às pressas, certo? Que aí veio um problema que eles não haviam imaginado, que havia surgido, cresceu o problema e estava lá agora, que são os esgotos do Santo Afonso. Ali corre fezes, né? E eles não haviam verificado aquilo, que é problema de saúde muito grave, e saúde pública. Um governo sério, primeiro tinha planejado aqueles esgotos, tinha retirado ali de dentro, porque aquilo ali é consequência para muitas, inúmeras doenças. Tem jovem lá tomando banho naquela lagoa de fezes lá. Muito, muito. E aí vem aí a secretária aí de não sei o que lá das contas, é mentira, mas tem a realidade, a população sabe, não adianta esconder. Não coloquem o lixo embaixo do tapete, porque o povo aprendeu a levantar o tapete. O povo agora aprendeu a levantar o tapete. O povo está examinando tudo isso. Então, propostas, promessas, aí fazem lá a tapagem do açude velho e deixam os esgotos todos dentro lá. Agora tem um segundo problema lá. Está uma lagoa de fezes lá. A população que foi olhar, quem foi olhar, até por saudosismo, aquela obra, vai olhar agora a lagoa de fezes, está lá atrás um pouco mais recuada, tapada lá, que é um problema aquilo. Aquilo qualquer prefeito que saiba, que tenha enxergue um palmo à frente do nariz, a primeira coisa em assumir da prefeitura é resolver aquilo. É ter que tirar aqueles esgotos, aliás, não só aquele, todos os esgotos que estão caindo dentro do Rio Una, porque o Rio Una deixou de ser Una, deixou de ser Rio Una e transformou-se no maior canal de lixo e de fezes de São Bento do Una. Eu fiz ali uma passarela, Cassiano, unindo Almas Benditas com o Jesus Nazareno. Naquela época nós tiramos ali 300 caçambas de lixo. Nós removemos ali, foi necessário para poder implantar a base daquela passarela. E outra coisa impressionante, nós trabalhamos, eu fui vereador em 2008, 2009, eu assumi e já fiz aquela passarela. Primeiro ano nós já trabalhamos aquilo que era um compromisso nosso. Alguns vereadores já tinham sido eleitos, reeleitos, prometendo aquilo e não tinham feito. Pois bem, nós fomos atrás e corremos aí, conseguimos implantar aquela passarela. A passarela está lá, precisando de manutenção. Aí dizem que os moradores do Jesus Nazareno vão lá e dizem, olha, vai lá o secretário de obras. A passarela está precisando lá trocar uma das placas, que ela
placa de aço, a estrutura dela toda é de aço. Aí está precisando, aquele foi o homem lá de cima, o homem lá de cima é Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz, foi o homem lá de cima que fez aquilo a gente não bota a mão não, ele mesmo resolve, vai deixar cair, vai se acidentar aí anos depois, eu fiz aquilo em 2009, quer dizer, já se vão aí praticamente 7 anos, não é isso? 7 anos. O que é que eles estão esperando? Que alguém se acidente vai dizer, aquilo foi uma obra do Dr. Washington, 7 anos depois. Prefeita, vá lá, prefeita. Mande seu secretário de obra resolver aquilo é para a população. É para o morador do Jesus Nazareno, do Alma Bendita, de quem quer transitar por ali. Então são essas coisas, sabe, Cássio, que não encaixa na minha maneira, na minha ótica, na minha visão. Como eu vejo o mundo. Eu vejo o mundo um pouco diferente dessa gente que está. Eu vejo um mundo mais dividido, mais igual, mais humano. Um mundo onde as pessoas tenham mais oportunidade. Onde os jovens possam efetivamente terem oportunidade. Serem melhores preparados. Certo? Eu vejo o mundo de uma forma tal que o pobre tem uma casa para morar. Tem as 3 alimentações do dia. Ser pobre não é ser miserável. Miserável é aquele que não tem direito a uma casa para morar e as 3 refeições do dia. Eu vejo um mundo um pouco diferente. Um mundo onde o pobre, a senhora dele adoeça, ele leve ao médico, seja tratada com humanidade, com respeito. Que vá ao hospital e tenha alguém para atender e dizer, senhora, sente aqui. A senhora quer água, a senhora quer um café. O médico está vindo lhe atender, eu vou lhe colocar lá na sala, vou lhe preparar. Agora, isso só se faz, isso se chama medicina humanizada. Há programas para isso. O SUS financia programas para ensinar a dar esse tratamento. Então aí vai lá, são jogados numa cadeira, aí faz, eu vou ligar para o Dr. Washington, aí dá um escândalo, aí diz, não tem médico para atender, porque tem que disfarçar que não tem um médico para atender. E olha, a responsabilidade daquilo tudo, eu quero dizer à população aqui, ouçam o que eu vou dizer agora, não é culpa dos funcionários da saúde. Eles são tão vítimas quanto a população. Eles se sentem mal em ver aquilo, em não poderem fazer nada. Mas não tem o que fazer. É como o Léo disse, não tem medicamento, não tem exames, não tem acolhimento. Quando você está doente, às vezes, só a forma como a enfermeira passa a mão com carinho na cabeça de uma criança, já tranquiliza a mãe. A mãe já se sente melhor, entendeu? Então são essas coisas que a gente precisa mudar nesse momento. 15 horas e 36 minutos. Você também pode participar do bloco